E aí pessoal, começando aqui mais um episódio do nosso podcast, o Plano Talks. Hoje eu estou recebendo mais um amigo do mercado, mais um parceiro, uma pessoa de relevância aqui no mercado imobiliário, que está atuando em João Pessoa. Tem uma parceria bem interessante lá de São Paulo que a gente vai falar, que é o meu parceiro aqui, Diego Bessa. Seja bem-vindo, Diego. Prazer ter você aqui no Plano Talks. Pedro, eu que agradeço, tá, pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme. Me sinto até lisonjeado, né, como eu havia falado para você. E a gente tá aqui realmente para somar e vamos conversar um pouquinho, né? Vamos conversar um bocado, meu amigo, um bocado. E hoje, infelizmente, eu não estou dividindo aqui a mesa com meu pai, com o Glauco Moraes. Não pôde vir, eu queria muito estar batendo papo com você também. E o lado bom disso é que, muito provavelmente, nós teremos que marcar novamente um outro Plano Talks com o Diego Bessa, certo, pessoal? Glauco é uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Aliás, vocês dois são referências para mim no mercado imobiliário. Quem me pergunta sobre referência no mercado imobiliário de João Pessoa, eu digo Glauco e Pedro, com certeza absoluta. Que é isso, a gente fica muito contente porque você sabe disso, a recíproca é verdadeira. E Diego, além de tudo, é palestrante, viu, pessoal? Já tive a oportunidade de ir assistir uma palestra dele contando a história. Inclusive, eu queria que você começasse falando quem é Diego Bessa, como você atua hoje, se você sempre atuou no mercado imobiliário ou tinha outra atividade antes. Conta aí pra gente, Diego. Então, Pedro, na verdade, eu digo que eu entrei na corretagem não por um acaso, mas eu digo que tudo na vida tem um propósito. Uhum. Eu sou cristão, né? Então eu digo que realmente Deus faz as coisas no momento que tem que acontecer. Mas a minha formação, eu sou formado em contabilidade. Atuei muito pouco porque, de fato, eu não gostava. Eu sou uma pessoa que eu sou movido por pessoas. Você é um cara dinâmico. Demais. Então, ficar dentro de um escritório, para mim, não me satisfazia, eu não era feliz. E é uma empresa que eu trabalhava, ela fechou as portas. Uhum. E realmente foi um momento muito difícil para mim, que eu fiquei sem saber o que fazer. Mas tudo tem um tempo certo, né? Isso. E aí, o que foi que aconteceu? Eu deixei alguns currículos e um desses currículos foi em uma imobiliária que fica próximo, inclusive, à minha casa, no qual eu tinha profunda admiração pelo local, não tinha conhecimento nenhum. E nesse final de semana, eu deixei o currículo numa sexta-feira. No final de semana eu recebi, né, um e-mail, eu achei muito interessante, não foi nem um telefonema, eu recebi um e-mail me convocando para uma conversa, né, porque a pessoa o que estava fazendo a seleção tinha achado meu currículo interessante. E aí eu compareci, né, conforme combinado, no dia para fazer a entrevista. Já sabia que era para ser corretor, algo desse tipo? Eu não tinha a mínima ideia do que seria. Tá. Como eu sou formado em contabilidade, tem algumas situações também com a área comercial, eu achei que fosse para a área administrativa, como se tratava de imobiliária grande, né? Eu digo, deve ser para algo desse tipo. E aí fui, né, cheguei lá no horário devidamente marcado. E, infelizmente, a pessoa que ia conversar comigo, ele estava numa reunião e não pôde, naquele dia, fazer a devida conversa, a devida entrevista. Mas eu achei uma coisa super interessante. Primeiro, o local, né, muito disruptivo, um local que realmente me chamou muita atenção e eu entendia que as pessoas lá dentro gostavam de estar ali e eu me senti inserido ali também. Não saberia como, mas me senti super à vontade. E aí essa pessoa, o gestor comercial, né, o CEO da empresa, ele saiu de onde ele estava e veio falar comigo, né, pedir desculpas, porque naquele momento não poderia realmente me atender, mas queria que eu voltasse no dia posterior, numa tal hora. E assim foi feito, né? Ela disse, não, aqui já tem uma coisa diferente, já trata pessoas totalmente diferentes, né? Ele tinha um grau hierárquico dentro da empresa totalmente elevado, ele poderia simplesmente mandar um recado e dizer que não, manda ele voltar amanhã, mas ele teve a preocupação de vir falar comigo, então já entendi que ali era um local bem diferente, né? E assim eu fiz, voltei no outro dia, e o que mais me chamou a atenção, eu me lembro como se fosse hoje, era uma quarta-feira, e lá eles já estavam naquele momento, todas as quartas-feiras eles faziam uma reunião com todos os corretores, com todas as pessoas, onde eles faziam uma troca de conhecimentos, faziam algumas orações, e eu entendi que realmente era muito bacana estar naquele local. Aí ele me apresentou a todo mundo como se eu já tivesse de fato inserido na empresa, né?
E aí meu Deus do céu, o que será que eu vou fazer aqui? O que será que eles querem conversar comigo? De repente pode ser que isso já seja até uma forma de me testarem, né? De saber como é o meu posicionamento com as pessoas. Mas foi muito bacana. E aí, quando a gente está em um local que a gente não conhece ninguém, a gente sempre procura alguém que a gente tenha uma afinidade. E por incrível que pareça, tinha uma corretora, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que já estava trabalhando lá. Tinha entrado no mercado há pouco tempo e disse que estava se sentindo super bem. Eu disse que legal, mas como eu não era corretor de imóveis, então bacana. E aí eu fui conversar, após esse café, né, essa reunião, ele me convidou para ir até a sala dele, ele e o gerente comercial, e conversamos bastante. E aí foi quando, né, depois de muita conversa, ele olhou para mim e disse assim: Diego, na verdade, nós estamos te convidando aqui porque nós temos um programa aqui dentro da imobiliária no qual nós estamos transformando outros profissionais em corretores de imóveis. Recrutando pessoas de fora do mercado, Fora mas do mercado. onde se viu uma certa habilidade e tal. Isso. Na verdade, eles já tinham contratado 2 pessoas. Um advogado, um rapaz super jovem também, e uma arquiteta, né? E aí, apesar de você ter uma formação que, digamos assim, não é tão condizente com o que nós estamos buscando, mas você tem um perfil e uma oratória, uma parte comercial que está muito latente em você. E aí, qual é a nossa proposta? Nós estamos te convidando a participar desse programa, onde nós vamos custear todo o seu curso, né, de corretor de imóveis. Você vai vir para cá, você vai ter um supervisor, onde você vai estar todo momento com ele, aprendendo, né? E aí você vai entender que realmente você pode seguir ou não nessa profissão. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque como você falou, você adora pessoas. E eu digo sempre, né, Pedro, inclusive falo isso para todo mundo, que o primeiro ponto para ser corretor de imóveis é gostar de gente. A gente vende, né, imóveis, mas trabalha com pessoas, né? Eu acho que antes de você vender imóveis ele é o produto, né? Mas nós estamos lidando diretamente com pessoas. Isso. E aí eu achei aquilo super interessante. Mas tinha um grande detalhe. Eu estava passando por um momento difícil financeiro e eu digo, meu Deus, se eu aceitar, o que é que eu vou ganhar de remuneração? E aí voltei para casa. Essa resposta você ainda não tinha de lá? Não tinha. Na verdade, eles tinham dito que iam custear o curso, né? Mas não tinham falado nada sobre remuneração. Você vinha de uma atividade onde você tinha um salário, uma certa estabilidade, tinha uma boa, né, remuneração, eu vivia muito tranquilo, né? E eu sou o provedor da minha família, da minha casa, então aquilo me deixou um pouco desconfortável. Mas eu entendi que aquilo era uma nova missão, um novo desafio e que realmente poderia ser uma virada de chave na minha vida. E aí fui para casa, pedi para pensar e conversei muito com a minha mãe, também pedi muita orientação a Deus. E aí eu fui muito sincero, eu voltei lá e falei, pessoal, é o seguinte, eu aceito, mas eu não tenho como trabalhar sem ter nenhuma remuneração. E aí eles, tá bom, Diego, vou pensar e a gente dá uma resposta ainda hoje. E assim foi feito. Eu digo que quando Deus realmente toma a frente das coisas, tudo é como Ele planeja, né? E aí eles me contrataram para um outro setor, um setor administrativo, porque não tinha como contratar corretor, nós somos profissionais autônomos, né? Isso. E aí ele realmente me contratou e para mim eu tinha certeza do que eu estava realmente iniciando uma nova caminhada. E assim se deu, né? Para mim. Isso foi há quanto tempo, Diego, sua entrada? Eu entrei no mercado em 2015, tá, né? 2014, 2015. Eu estou mais ou menos no mercado 7, 8 anos, exatamente isso. E aí para mim foi muito desafiador, porque como você sabe, é um mercado onde a gente absorve muitas informações. Era tudo muito novo para mim, metro quadrado, preço, lançamento, projeto. Captação. E eu, meu Deus, o que é isso? Que tanta coisa nova é essa? Mas eu estava muito feliz, fazendo tudo com muita dedicação. E ele entendeu que ali realmente eu estava muito bem inserido. É tanto que dentro da imobiliária eu passei por vários setores.
né? E um dos setores que mais me chamou a atenção, que é o que eu digo que foi onde eu aprendi muito, foi a parte do online, né? Porque tem uma presença online bem marcante, né? Eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Então eu comecei a conversar com... Lá ele tinha um chat, né? Onde o cliente entrava no site, e a imobiliária já era tão à frente do tempo que antes do cliente, quando a gente tinha, né, como ver onde o cliente tinha entrado, qual era o perfil do cliente, então antes do cliente falar com você o chat já subia. E eu já falava com o cliente, eu achava aquilo o máximo, né? Porque realmente eles prezavam muito por um atendimento diferenciado. Então para mim foi uma escola, foi sensacional, mas chegou um período que o curso eram 10 meses e eles não tinham mais onde me inserir dentro da imobiliária. E eu também não podia efetivar vendas porque eu não tinha ainda o registro devido do Cresce, né? E aí eu estava um pouco insatisfeito e eles perceberam que eu estava um pouco para baixo. Infelizmente fui demitido dessa imobiliária após 6 meses. E eu pensei, pronto, e agora? Mas eu disse, não, vou continuar. Aí eu continuei, terminei o curso, tirei meu Cresce e fui estagiar, que eu não queria fazer... no trabalho no final, eu queria realmente estagiar. E aí eu fui para uma outra imobiliária, também de um grande parceiro, um grande amigo, só que lá eu senti já total diferença do que eu tinha aprendido. Do ambiente que você estava antes. Mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu acho que tudo que você aprende é ou uma construção ou uma desconstrução. Tem lá o seu valor. Tem lá o seu valor. E aí eu comecei a pôr em prática, apesar de pouco tempo, as coisas que eu tinha, as informações, todo o processo de como eu tinha aprendido na outra imobiliária. E aí o gestor dessa imobiliária, ele tinha acesso a todos os e-mails e ele me chamou. Ele fez, Diego, a forma como você responde um e-mail é muito efetiva e é muito diferente de tudo que a gente faz aqui. E aí ele perguntou se eu teria possibilidade de explicar aos outros corretores, porque naquela época, totalmente diferente de hoje, sim, nós não tínhamos tanta dedicação a cursos, né? A gente não... eu digo não que... tinha tantos meios de profissionalização, né? Isso, exatamente. Então hoje as coisas mudaram muito. Funil de vendas, a forma de atender, né? Então tudo mudou muito, né? Mudou demais. Hoje a gente tem informação muito rápida. Você acha que naquela época era mais... a gente vivia um momento mais difícil para o corretor de imóveis, justamente porque redes sociais não eram o negócio, sim, do marketing naquela época, né? Hoje é mais complicado em razão de todas as possibilidades que a gente tem. Pedro, por corretor de imóveis. Tá, obviamente. Eu acho que hoje, por questão de informação e a forma como você vai passar essa informação, é tudo muito mais fluido, tudo mais fácil. Porém, rede social é uma forma que você tem ou de atrair ou de espantar, né? É verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai fazer. E naquela época, só para concluir, nós tínhamos apenas os portais, né? Onde a gente enxurrava um monte de produtos. Até hoje são classificados, São né? classificados, onde o cliente ele apenas entrava para entender, saber o produto e aí você passava para os corretores e tal. E antes de chegar nessa sua pergunta, só para concluir, claro, a outra, e aí eu entendi que realmente eu não queria trabalhar dentro de imobiliária. Por quê? Porque eu tenho um perfil muito empreendedor. A minha família inteira, ela vem do comércio. Meu pai era empresário, meus avós eram empresários, e era aquilo que estava muito no meu DNA. Então eu queria fazer um trabalho diferente, né? E aí eu procurei uma outra corretora do mercado que já estava trabalhando como autônoma, e eu fui muito ousado, inclusive eu achava super interessante o trabalho que ela já fazia naquela época. Marquei um café, conversamos, e daí começou realmente as parcerias, né? E trabalho dessa forma até hoje. Mas voltando à sua pergunta em relação hoje às redes sociais, realmente é o que eu falei, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai fazer, né? A gente está cheio de corretores que podem transformar uma rede social num novo portal imobiliário,
que o negócio não é esse, né? Que o negócio não é esse, né? As redes sociais são... Ali é para pessoas se conectarem com pessoas. Com pessoas, exatamente isso. Então, eu tenho muito cuidado sobre isso. O que é que vai atrair Pedro me ver, né, nas minhas redes sociais? O que é que Diego tem a oferecer? Porque eu, antes de vender algum produto, eu me vendo. Exatamente. Né? Identificação. Então, o meu cliente, quando ele vem para mim, ele vai se identificar comigo, pelo que eu sou. Então, antes de eu passar algum produto, eu tenho que realmente mostrar quem eu sou. Isso é muitas vezes com conteúdo técnico mesmo, Sim. Mas também com estilo de vida. Exato. Que eu sei que é algo que você faz bastante, né? Exato. Hoje, por exemplo, é tão interessante isso, a gente sempre vai estudando o que é que vai dando mais resultado e mais engajamento. Isso. Antes, os posts físicos, né, sobre alguma informação, as pessoas liam, paravam e liam. Hoje as pessoas não têm mais tempo para isso. Né? As pessoas querem tudo muito mais rápido. Então eu entendi que se eu falo sobre algum conteúdo, as pessoas interagem mais. E agora, além de falar, a gente tem que legendar. Legenda. Né? Porque muitas pessoas olham para mim, aí dizem assim, Diego, que legal, aonde é isso? Mas eu já falei, só que eu não tinha legendado. Por que a pessoa está perguntando? Porque ele não, de repente ele está em um num local que não pode escutar, que não pode ouvir. Então tudo isso é uma forma da gente entender como tudo está mudando muito rápido, né? Então eu entendo que tem alguns colegas que não têm aptidão para falar, não gostam, mas é uma nova tendência. Assim, se funciona para eles, tudo bem, mas eu concordo que é mais... talvez não seja a dinâmica da rede, né? Sim. Dessa forma. E rede social não é a única forma de prospecção, eu diria, né, Diego? Com certeza. Você, por exemplo, gosta muito de atividade física, eu vejo que você posta bastante na academia e tal. Esse tipo de coisa. A academia, por exemplo, já te trouxe negócios, por exemplo? Então, é exatamente aquela questão da identificação, né, que você acabou de falar. Então, eu sou o mais natural possível. Eu não tento ser um personagem, né? Então, por exemplo, essa semana mesmo eu passei um pouco ausente das redes sociais. E hoje... Por quê? Porque tem dias que eu não estou bem. Exatamente. Né? Então, nem sempre eu vou estar aparecendo de uma forma que as pessoas também não querem me ver. E é até bom que quando volta o engajamento tá lá em cima. Lá em cima. Então, hoje, por exemplo, eu pedi desculpas pela minha ausência, porque eu não estava me sentindo muito bem, pelo trabalho que estava um pouco exaustivo, projetos, porque a gente tem que entender que a gente não vive só para isso, né? Exato. Para poder, por exemplo, estar aqui hoje, a gente tem uma equipe, a gente tem que se organizar, a gente tem que entender o que nós vamos falar, e tudo isso demanda um pouco de tempo, né? Isso. Mas falando ao que você falou em relação ao meu nicho e ao meu perfil, né? Sim. Hoje na academia é muito interessante. Todo mundo, e é isso que eu digo a todo mundo, tem pessoas que perguntam para mim, Diego, o que é que eu faço quando eu entrar para a corretagem? Eu digo, primeiro ponto, você tem que dizer a Deus e ao mundo que você é corretor de imóveis. Né? Porque tem pessoas que têm vergonha, Pedro, da profissão. Né? E eu digo que eu não estou corretor, eu sou corretor. Isso. Né? É a profissão que realmente eu amo, eu quero perdurar por muitos anos orgulho. E com muito orgulho. Então, eu digo a todo mundo, você está numa mesa de bar, eu sou corretor de imóveis, porque ali pode surgir um negócio. Claro. Inclusive já surgiu negócios assim, né? Na sua família, nos seus amigos, quando você começa a dizer que o que realmente você faz, você começa a criar uma identidade. E é exatamente isso que acontece comigo hoje na academia. Todos os personagens, todos os professores de academia sabem que eu sou corretor de imóveis. Então, às vezes, do nada, eu estou sentado, você é Diego, né? Sou assim, Diego, eu tenho um cliente, amigo meu, que é de Recife ou que é de Brasília, que está procurando um apartamento assim e tal. Então, isso é muito importante, né? E como você mesmo falou, a minha rede social hoje é meu RG, né? Ele é exatamente a minha identificação. Então, quem não me conhece, vai lá para me conhecer. Né? Então, isso é muito interessante. Já surgiu vários negócios, inclusive uma rede de academia aqui de João Pessoa,
uma nova unidade delas, fui eu que fiz a transição. Isso é massa. Né? E eu até hoje, os meninos são super gratos, e eu vou acompanhando a evolução, e eles dizem, você faz parte disso aqui, se não fosse você, isso aqui não teria acontecido. E isso é muito importante. E o que mais me engrandece, e o que eu sempre digo, que o melhor cliente é o cliente de indicação. Isso. Então ali vai gerando indicações, né? E quando um cliente de indicação vem para você, é 50% do caminho. Porque você já teve um amigo, um parente, ou seja lá quem for, que já ficou satisfeito, já validou você, a consequência de você fazer um trabalho e dar resultado é muito grande. Diego, muito grande. Um ponto interessante e que eu concordo com você. Você falou, eu não estou corretor, eu sou corretor. Isso. E hoje a gente vive um mundo de imediatismo, né? Sim. Tem gente que entra no mercado porque tá todo mundo vendendo, é fácil, vai ser rápido, tal. Não tem isso? Tem sim. Pessoal, a sua primeira venda pode até acontecer rápido, a segunda e tal, mas nem sempre é assim. Não. Nem sempre é assim. O que é que você consideraria, tipo, o que é uma carreira de um corretor de imóveis? Você acha que tem um tempo que diz, esse cara realmente tem uma carreira bem consolidada, tudo. O que é que você acha sobre isso? Esse ponto que você tocou, eu acho fundamental, né? Eu digo que realmente a profissão de corretor de imóveis é uma profissão que ela nos galga realizar muitos sonhos, né? Nós temos realmente ganhos bem expressivos, né? Isso aí não temos que negar, mas é como você mesmo falou, não é fácil, né? Então o que é que eu vejo? Não é só postar uma foto do imóvel no Instagram que vai vender, né? Se fosse, eu tava rico, amigo, já. Só tinha magnata aqui. Pois é. Então, assim, é um processo, né? Então, eu recebo vários directs no meu Instagram. Diego, o que é que eu faço para ser corretor de imóveis? Como foi que você conseguiu para ter uma grande visibilidade? Gente, tudo é um trabalho, né? Tudo é um trabalho de formiguinha. Eu recebi uma ligação um dia desse de um corretor de Maceió, e ele me perguntando o que é que eu fazia, que eu não fazia. Eu disse, peraí, você está querendo uma consultoria? Se você quiser uma consultoria, a gente conversa. Não é simples assim, simplesmente, vou lá, faço, né? Isso. E realmente eu vejo muitas pessoas entrando no mercado exatamente por achar que vai ter um ganho muito expressivo, muito rápido. Dependendo do local, são comissões dos honorários de 5%, 6%. Então, as pessoas fazem contas em relação a isso. Né? Só que, gente, antes de qualquer situação, não é apenas o produto que você vai vender. Né? Existem pessoas, né, que você vai atender que ela tem o tempo dela. Isso. Então, por exemplo, eu já atendi clientes que já passaram 2 anos comigo. E eu tava ali, sempre acompanhando. Aconteceu? Aconteceu, mas teve um longo período. Sabe o que eu gosto de dizer, Diego? Tem aquele cliente que chega em janeiro e diz que só vai comprar no Natal. No Natal. Mas o Natal chega de todo jeito, né? Chega. Então é bom que você pode pelo menos chegar com aquela vendinha ali já encaminhada, né? Exatamente. E isso que você está falando em relação a ser persistente e continuar por muito tempo na corretagem, é exatamente isso. Por exemplo, eu atendi você, né? Então você é um cara jovem, solteiro. Nesse momento eu fui e vendi um flat para você, porque você hoje está nesse estado de vida que isso faz sentido para você. Mas Pedro daqui a 1 ano, 2 anos vai casar. Então o produto de Pedro já mudou. Então quer dizer, não é que eu esteja aqui para atender Pedro só agora, né? Eu não penso em Pedro só agora. Eu penso em Pedro como meu cliente em várias fases de vida. É uma relação que vai ser longínqua também, né? Exatamente. E aí, os imediatistas, eles não têm esse pensamento. Por quê? Porque eles querem o agora, né? Eles querem vender, fazer, receber e tchau. Por exemplo, meu nicho hoje, eu trabalho muito com produto em lançamento, né? Então, um cliente que ele está lá no Rio de Janeiro, certo? Ele investiu aqui comigo, ele não conhece a cidade. Eu tenho por obrigação ficar com esse cliente todo o período de obra, né? Porque é muito fácil vender e esquecer, né? Então,
Mas esse cliente, se eu der atenção a ele, ele vai me indicar para A, para B, para C, para D. E aí é uma cadeia de coisas positivas. De coisas positivas, né? E é isso que muitos corretores não entendem. Né? Verdade. E é isso que faz realmente a gente perdurar na profissão. Paciência, resiliência, inclusive tatuei aqui no meu braço porque eu acho que é realmente muito importante. Isso. Nós, corretores de imóveis, temos que ser extremamente resilientes. Ah, Diego, tem dias que você está preocupado? Tenho, entendeu? Diego, você vende sempre? É uma constância, né? Por exemplo, tem meses que vão ser meses maravilhosos. Exatamente. Aí o que é que acontece com o corretor de imóveis? Acha o que está entrando? Acha que todos os meses vai ser daquela forma, né? E aí gasta... Não se prepara financeiramente para que os outros meses supra. E tem uma outra grande dificuldade que eu vejo também, que é realmente reinvestir, né? Ninguém guarda um valor para investir. E, por exemplo, tem muita gente assim, Diego, quanto é que você gasta com o seu marketing? Eu digo, eu não gasto, eu invisto. Perfeito. Né? Por quê? Porque se eu não invisto no meu marketing, se eu não faço isso, automaticamente eu não vou ter também resultados. Né? Então tudo é um conjunto. Hoje eu tenho uma equipe de marketing, eu tenho um gestor de tráfego, porque eu não consigo fazer tudo só. Principalmente como eu sou um corretor autônomo, eu não tenho capacidade para isso. Né? E aí isso é o que faz realmente a gente ser consistente na profissão. Né? E aí é isso, sabe, Pedro? É o que eu faço. Ô, Diego, você falou aí do seu posicionamento, do seu nicho relacionado a unidades compactas, produtos em lançamento, não é isso? Isso. E por quê? Tem algum motivo específico para você ter escolhido esse nicho? Pedro, antes de eu realmente entender o que eu gostava de fazer, inclusive eu falo isso também, falei na minha palestra, eu digo que a gente tem que ser uma esponja. Né? Como a gente assim? tem que absorver informações para você entender, para atender bem. Né? Isso, perfeito. Então, por exemplo, quando eu entrei, eu não sabia, eu era novo, era um bebê, né? Então, tinha lançamentos do que antes era Minha Casa Minha Vida, hoje é Casa Verde e Amarela, eu ia. Lançamento de alto padrão, eu ia. Lançamento de compactos, eu ia. O compactos mais ou menos de 2, 3 anos para cá que realmente teve esse boom, né? Aqui em João Pessoa. Mas tudo eu queria entender um pouco, né? Por quê? Porque eu acho que nossa profissão é uma profissão como medicina. Diego, como medicina? Um médico, quando ele se forma, ele é um clínico. Ele sabe um pouco de tudo, né? E depois ele vai lá fazer a residência dele para ele se especializar, de fato, em uma área, né? E eu acho que o corretor de imóveis é um pouco isso também, né? Então eu entendi que o meu DNA era algo muito jovem. Ah, Diego, quer dizer que você não atende um cliente para determinado produto? Que é uma casa, por exemplo? Que é uma casa, por exemplo? Atendo. Por isso que estão as parcerias. Né? Eu não vou estar perdendo tempo com algo que eu não conheço. Porque tem corretores que ainda não entendeu que nós não temos concorrentes, nós temos parceiros. Exatamente. Né? E a gente demanda tempo para isso e a gente vai atender de fato a necessidade do cliente, fazendo com que ele não perca tempo. Quando você está preocupado só com o que você vai receber, muitas vezes você peca nesse ponto. Exato. Quero receber tudo sozinho, participar disso sozinho e de fato perde, né? Exato. Não recebe nada. Eu digo que o melhor é algo do que o nada. É claro, né? Com certeza. E o principal, a satisfação desse seu cliente. Né? Porque, gente, é o que eu sempre vou repetir para todo mundo. Não é o produto, é o cliente. O foco é o cliente. A experiência que ele vai ter. É a experiência que ele vai ter com você. Né? Eu tenho cuidado no atendimento. Hoje, por exemplo, na época da pandemia, eu quis criar alguma situação no qual o cliente tivesse uma boa experiência. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou criar para o meu cliente, para o meu primeiro atendimento com ele? E o que é que faz você realmente sentir uma boa experiência? Nós temos sentidos, né? Exato. É o cheiro, é o paladar, né? A visão. A visão. Então, eu criei uma fragrância própria, né? Que massa, eu não sabia. Do álcool, né? Eu criei um álcool perfumado, que tinha também um pouco de hidratante nesse álcool. Comprei um sachêzinho. Um vidrozinho bem interessante, que eu achei que era bonito.
Criei um QR Code junto com a minha logomarca no adesivo, porque se o cliente perdesse o meu celular, ele tinha lá como ter o meu QR Code para ir para lá. E todos os meus clientes eu dava esse presente, esse mimo no primeiro atendimento. Então gerava uma experiência e ele nunca esquecia de mim. Era muito interessante. E quando eu voltava muitas vezes para o segundo atendimento, aí o cliente dizia assim: Diego, perdi meu álcool porque minha filha gostou. Não tem problema, a gente dá outro para você. Então isso realmente são experiências que faz de fato a gente criar uma conexão com o cliente. Mas voltando à questão do nicho, né? Sim, vamos lá. E aí o que é que acontece? Eu entendi que realmente o meu DNA, muito jovem, pelo meu estilo de vida, eu sou um cara, como você falou, que adoro praticar atividade física. Eu gosto de ter algo muito prático. Minha vida é uma vida muito prática, pela vida que nós temos muito corrida. Uhum. E aí quando surgiram, principalmente 2 anos, 3 anos para cá, esse novo boom, né, que aconteceu aqui em João Pessoa, mas eu digo que no Brasil inteiro, esse novo estilo de moradia, né, onde tempo é diferente de qualquer situação, né, a gente está ali realmente para otimizar. Exatamente, praticidade mesmo. Praticidade, então foi onde realmente eu me encontrei, entendeu? Então é um produto que você sabe vender bem os valores, né? Isso. Sabe vender bem as soluções que ele traz, seja para o cliente que vai usufruir daquele apartamento compacto, que apesar de compacto, em regra tem uma estrutura de lazer completíssima nesses empreendimentos. Exato. Ou para aquele cliente que quer puramente investir e ter aquela rentabilidade a partir de uma locação por diária, uma locação por temporada, eu acredito. Exato. Pedro, eu digo que o apartamento compacto, eu sou muito apaixonado por isso aí. A gente vai passar horas aqui falando, se você deixar. Então bora. Pessoal, horas hoje. Não, pessoal, vou ser breve. Mas é o seguinte, porque envolve uma série de situações, né? Eu digo que investir primeiro em imóveis não tem quem me tire que não é um bom investimento. Eu pelo menos nunca vi imóvel ter queda de preço. Né? Então, olha, Só se o cara comprou com um corretor que não é corretor e comprou muito errado. Muito errado, né? Se não investiu num imóvel certo, exato, que tem uma localização extremamente privilegiada, porque a gente sabe que a localização é fundamental, é o primeiro ponto, principalmente para quem quer investir, né? Mas geralmente o que é que acontece com esses compactos? Principalmente as construtoras entenderam isso. Primeiro que eles têm que ser extremamente bem localizados. Né? Perfeito. Por quê? Porque como é a questão de otimização de tempo, você entende que você tem que fazer tudo próximo, né? Então isso para mim já, exatamente pro meu estilo de vida, fazia sentido, né? Já fazia total sentido, né? Então tem a questão, por exemplo, da pessoa querer morar, um estudante, por exemplo, né? Uma pessoa que trabalha naquela cidade, mas mora em outra cidade, por exemplo, João Pessoa, Recife. Tem muitas pessoas que trabalham em João Pessoa e moram em Recife. Aqui próximo, por exemplo, a gente tem a fábrica da Jeep, né? Sim. Então tem muitas pessoas que vêm de outros estados que preferem residir em João Pessoa por questão de trânsito, e aí tem essa transição diária, né? Então já é um cliente que ele realmente usufrui, né? E, como você mesmo falou, ele é um produto que você não necessariamente precisa fazer tudo dentro do seu quarto, do seu flat. Por quê? Porque ele já tem absolutamente tudo. Ele tem suas extensões, né? Isso. Ele tem um coworking, né? Que período pós-pandemia a gente entendeu cada vez mais o trabalho home office e é necessário. Hoje, os mini market, né? Imagina que é você, sei lá, precisar de uma pizza, de comer uma coisa rápida. Precisar de uma cerveja. De uma cerveja, de tomar um vinho, né? Exatamente. Então tá lá, então é muito prático isso. Áreas de lazer que são sensacionais, né? E com lounges, piscinas, hidromassagem. Hoje é realmente uma verdade, uma realidade, que na verdade não hoje, mas que já vem de alguns anos. A questão do pet, né? Isso. Geralmente as pessoas solteiras ou pessoas que vivem só, até mesmo um casal, optam por ter um pet. Então tem esses espaços, pet place, né? E assim, eu realmente entendo que é um novo estilo de moradia e que muitas pessoas hoje se conectam a isso.
a própria forma de trabalho, né? Nós temos hoje, por exemplo, os famosos nômades digitais, Isso. né? Que eles viajam o mundo inteiro e não necessariamente eles precisam estar em algum lugar. Então, esses empreendimentos também atendem a esse público, né? Esse novo público, né? E aí tem esse lado das pessoas e aí tem o outro lado, que é o investidor, né? Que você estava falando aqui nos bastidores, que é um público que você gosta bastante. Gosto inclusive. muito. Por quê? O que é que eu entendo? Como eu acabei de falar, existe dois posicionamentos em relação a esse tipo de produto, né? Principalmente quem compra ele na fase inicial. Digamos que hoje, principalmente quando lança um produto, pelo menos 6 meses, no máximo 10 meses, é 100% vendido, dependendo, claro, da localização, da própria estrutura do produto, enfim. Primeiro, é a questão da valorização desse bem, né, que é absurda, e a rentabilidade, né? E eu, por exemplo, como um profissional autônomo, era uma coisa que eu me preocupava muito, inclusive, com a minha aposentadoria. Por quê? Boa. Porque o que eu ganho hoje, mesmo que eu pague uma excelente previdência privada, previdência pública a gente nem fala, a gente paga só por questão mesmo de segurança, de acontecer alguma coisa. Praticamente uma obrigação. É a obrigação. Mas eu entendo que esse tipo de produto é um produto que vai também ter uma rentabilidade que vai suprir a necessidade de vários clientes no futuro. Exatamente. Né? E isso é sensacional. Você ter uma gama de público que realmente vai servir tanto para morar como para investir, né? Nas plataformas, né? Que nós temos hoje, que são várias. E eu acho assim um produto que realmente eu me identifiquei, gosto de vender. E é aquilo que eu falei, minha gente, não vão me procurar se não quiserem comprar casa. Eu vendo também casa em condomínio, eu vendo apartamentos de 2 dormitórios, mas eu acho assim, que é a questão da identificação, né? E o mais interessante é exatamente isso, falando na questão da identidade corretor Diego Bessa. O CPF, né? O CPF dele. Quando eu lembrar de Diego, eu vou lembrar que ele gosta de trabalhar, ele trabalha esse perfil. Como tem vários outros corretores aqui que eu sou assim extremamente fãs também, que são nichados, né? Casas de alto padrão. Tem uma grande corretora, colega minha, que ela é nichada nisso aí. Enfim, e tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que gostam de trabalhar loteamentos, né? Eu acho fantástico. Então não, é aquela coisa de quando eu também precisar de um profissional, eu não estar perdendo tempo. Exatamente. Vai lá, faz a parceria e todo mundo ganha. E sem falar que é um ponto que a gente sempre toca aqui no Plano Talks. João Pessoa é uma cidade hoje que é carente de leitos hoteleiros, né? Com certeza. Então, é um ponto que fortalece esse ponto de que quando essas unidades estiverem prontas, a gente tem, de certo modo, uma demanda represada. Sim. Quantos clientes, eu sei que você recebe, tem muitos clientes de fora, Sim. Quantas vezes a gente vai buscar o cliente para uma visita, coisa desse tipo, ele está ali num apartamento que ele alugou no Airbnb, no Booking, por exemplo. Então, esse é um ponto que mostra, né? Por que investir nesse tipo de produto aqui em João Pessoa. Exatamente. Né? E pode falar. E isso é um ponto muito interessante, Pedro. Muitas pessoas fazem essa pergunta e, consequentemente, já deve ter feito para você também. Diego, você acha que vai saturar? Vai saturar? E eu sou muito sincero, eu acho que não. Certo? Muito pelo contrário. Quando a gente cria realmente essa situação, por que foi que muitos anos João Pessoa ficou esquecida? Porque nós não tínhamos realmente capacidade de receber turistas. E capitais vizinhas bombando, né? Recife, Natal, né? E aí a gente ficava ali no meio, espremida, exatamente por não termos uma estrutura hoteleira. Então, se você consegue absorver, de fato, esse turista, com certeza absoluta isso não vai acontecer. Na verdade, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Né? Nos grandes feriados, por exemplo, 7 de setembro agora, os hotéis de João Pessoa estavam todos lotados. Eu arrisco dizer, Diego, que até fora de datas expressivas, porque você vem aqui na calçadinha do Cabo Branco à noite, por exemplo, meu amigo, independente do dia... É lotado. É lotado. Isso é ótimo, né? É ótimo, entendeu? Então, por isso que eu sempre, por exemplo, janeiro... A capacidade de voos para João Pessoa
dobram, triplicam, entendeu? Aumenta consideravelmente. Se você fizer o cálculo de quantos passageiros tem dentro de um avião, né? E o número de voos, você vai ver a quantidade de pessoas que estão vindo para João Pessoa. Né? E isso é uma rotatividade, né? A gente sabe, dezembro, janeiro, fevereiro, João Pessoa incha, né? Então não vejo de forma alguma como uma forma de ficar saturado esse tipo de mercado. E além de tudo, além do turismo, realmente, esse turismo da família, da pessoa que vem passear por sermos uma cidade litorânea, automaticamente também vai nascer e crescer o turismo executivo. Já tem outros negócios vindo para cá, né? Exatamente. E aí, isso é maravilhoso e eu sou muito orgulhoso em falar sobre isso, que inclusive falei para um cliente recente, que nós temos um polo gastronômico que hoje é referência nacional. Diego, eu tenho vários amigos das capitais vizinhas mesmo, que tipo sexta de tarde eles vêm para cá para almoçar, passar o final da tarde aqui, justamente para aproveitar essa nossa questão gastronômica. Exatamente. Quantos rooftops a gente tem hoje em dia com restaurantes? Nós temos o rooftop, um dos rooftops mais altos do Brasil. Né? Uma vista sensacional. Né? A gente tem restaurantes que realmente não fazem vergonha a São Paulo. Com certeza. Que tem um alta elevação, gabarito na gastronomia. Muito pelo contrário. Até um cozinheiro famoso já está instalado em João Pessoa também. Então, e uma excelente localização, com uma vista linda. Então eu vejo que realmente João Pessoa hoje, ela é a queridinha do Nordeste. E os nossos preços dos pratos ainda são melhores. E outro detalhe, o nosso metro quadrado ainda está muito abaixo de outros estados. E outro ponto muito importante, a nossa qualidade construtiva, os nossos projetos arquitetônicos que são extraordinários, né? E outro ponto que eu escutei até um outro construtor falar que eu achei muito interessante. Ele viaja muito para o exterior, eu acompanho e eu achei um fato muito interessante. Que as pessoas diziam assim, João Pessoa não tem aeroporto internacional. E ele falou um ponto que eu achei sensacional e absorvi isso para mim. Diz aí pra gente. Ele disse, nós temos na verdade 4 aeroportos. Por quê? Nós temos o aeroporto de Recife. Desce lá e vem para cá. 120 quilômetros. Você vai para a Europa, entendeu? Muitos aeroportos são distantes das cidades. Verdade. E você pega um carro. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito prático aqui no Brasil. Gramado. Você tem que descer em Porto Alegre, né? Aí você pega uma van, um carro, seja lá, para poder chegar pelo menos 2 horas em Gramado. Isso, né? verdade. E é uma cidade turística, todo mundo vai, todo mundo adora. Então nós temos o aeroporto de Recife, o aeroporto de Natal, o aeroporto de João Pessoa e o aeroporto de Campina Grande. Nós temos 4 aeroportos que atendem a nossa cidade. É verdade. Entendeu? Então, eu não vejo esse problema, eu vejo muito pelo contrário, eu sou um cara extremamente positivo. Quando alguém vem falar algo que não me atrai, eu nem escuto, porque eu realmente entendo que João Pessoa está no excelente caminho e daqui para frente é só crescimento. Diego, uma outra história que eu também já devo ter citado aqui algumas vezes, mas que é sempre bom relembrar, até para ir plantando isso aí na cabeça de todo mundo. Em novembro, dezembro do ano passado, a gente teve a felicidade de receber aqui no escritório uma corretora de Miami. Sim. E ela já mora lá há cerca de 25, 30 anos, enfim. Basicamente, ela acompanhou o surgimento de Miami, que é hoje, indiscutivelmente, uma cidade de referência em todos os sentidos, do ponto de vista imobiliário, turístico e tudo mais. E nós nos conhecíamos apenas de redes sociais. Ela veio na oportunidade, na verdade ia para São Paulo, ela não estava, dólar muito alto, tal, naquele momento, e o nicho dela lá é relacionado aos clientes. Ela vende Miami para brasileiros. Só que em razão de toda essa questão, basicamente ela não estava vendendo. Então, como ela tem esse vínculo com São Paulo, ela foi para lá para, na verdade, vender produtos em São Paulo mesmo, com os clientes que ela tem, clientes que ela tinha relacionamento lá em Miami. E ela mandou uma mensagem para mim dizendo: Pedro, eu tô achando muito interessante o que está acontecendo em João Pessoa, a qualidade dos produtos de vocês, e eu quero passar aí para dar uma olhada no que está acontecendo. Ela veio aqui, passamos aí cerca de uma semana rodando, conhecendo tudo,
visitamos empreendimentos, tal, mostrando exatamente isso que você está falando, de padrão construtivo, de arquitetura. Nossa arquitetura realmente, os arquitetos aqui, todos de parabéns, porque a gente não perde para nenhum lugar do mundo. Com certeza. Nenhum lugar do mundo. E ela disse, nas devidas proporções, eu estou vendo aqui o que aconteceu lá em Miami há alguns anos. Então, talvez a gente que mora aqui, já vive, já respira a cidade, não enxergue. A gente enxerga, porque a gente vem acompanhando esse desenvolvimento. Mas todo mundo que visitou João Pessoa há, sei lá, 5 anos, não está nem 10, mas 5 anos, Quando e vem para cá hoje, é outra é. cidade, em todos os sentidos. Mais relacionada, obviamente, a essa questão urbanística, do ponto de vista dos empreendimentos que a gente já tem, hotéis. Hoje em dia a gente tem um Oceana ali no Bessa, que é maravilhoso, Sensacional. entre outros, né? E fora esses produtos compactos que estão vindo aí para embelezar a cidade. Então, realmente, eu acredito que esse é um dos melhores momentos para você investir aqui em João Pessoa, porque futuramente, assim, você vai poder comprar, obviamente, sempre aqui, mas agora você pode ter a melhor rentabilidade, eu acredito. Pedro, esse boom dos compactos que surgiu há mais ou menos 2, 3 anos, um pouco antes da pandemia, quem investiu nos primeiros compactos, nós tínhamos compactos com preços irrisórios. Não, tinha apartamento por menos de 100 mil. Exatamente, né? A gente tinha apartamentos muito, que a gente dizia, pelo amor de Deus. E hoje, né, é aquilo que eu falei anteriormente, a questão da valorização. Então, além de ter rentabilidade, o cliente ainda teve uma supervalorização. Né? E isso não quer dizer que a gente tem apartamento por menos de 100 mil. Quer dizer que os que a gente tem hoje estão caros. Não. Não. E se você está pensando dessa forma, muito provavelmente daqui a 5 anos você vai estar tendo o mesmo pensamento. Quer dizer que os daqui de 5 anos atrás estavam mais interessantes. Não. É justamente porque é isso o mercado imobiliário. Exato. É isso o mercado imobiliário. Então, dificilmente você vai ter... Eu gosto de dizer que o investimento em imóvel é a oportunidade que você tem de blindar o seu patrimônio. Porque o investimento financeiro é interessante e tal, é legal você ter essa diversificação, né? Mas dificilmente você vai ter algum prejuízo, alguma perda financeira com o produto imobiliário. Não é verdade? Principalmente se você investe certo. Isso. Né? Esse é o ponto. E você ganha dinheiro na compra. Exatamente. Se você procura aí é onde está a função do corretor de imóveis, né? Que muitas pessoas, não vou procurar um corretor de imóveis, enfim. Mas aí termina... Acha que está fazendo um negoção. E aí termina se prejudicando. Já recebi vários clientes, Pedro. Porque eu não sabia disso, não passaram as informações corretas, entendeu? Uma série de situações no qual nós estamos inseridos aqui exatamente para passar isso ao cliente. Exato. E fazer com que ele realmente invista seu dinheiro de forma correta. Até porque, para muitos clientes, aquilo ali é uma vida inteira. Perfeito, né? Exato. A gente está aqui, eu digo que nós vendemos o produto mais caro da prateleira. Isso, né? Claro. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Eu, às vezes, eu tenho mais cuidado com o meu cliente do que, às vezes, com o próprio construtor. Entendeu? Porque é ele que está trabalhando, é ele que vai colocar o dinheiro ali. Muitas vezes é o ponto frágil ali, né? É o ponto frágil dele. Então isso é um ponto muito delicado e que também vai fazer com que o seu cliente tenha confiança em você. E isso que você falou, voltando ao ponto da nossa arquitetura, do que está acontecendo em João Pessoa, é interessante. Eu tenho muitos amigos que moram na cidade vizinha aqui, Recife, nossa capital mais próxima, né? E há 5, 6 anos atrás era interessante. Chegava nos finais de semana, eu não queria ficar em João Pessoa. Ia pra lá, né? Eu ia para Recife. Porque a noite em Recife era melhor, os bares eram melhores. E é interessante. Hoje é totalmente ao contrário. Eles que querem vir para cá. Inclusive ontem até foi feriado, né? E aí eu fui passar o dia lá. E quando deu certa hora eu quis voltar. E quando a gente chega em João Pessoa... Meu Deus do céu, que cidade linda, né? A gente olha tudo organizado, a verticalização, a questão do nosso plano diretor, né? Isso é um diferencial muito grande. Dá até para ir para a praia de tarde que tem sol, né? Não tem problema, diferente de outras cidades por aí, né? Que eu não vou falar, porque eu tenho amigos corretores lá também, mas onde é o metro quadrado mais caro do Brasil, daí vocês já definem. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. E aí sofrem com isso, né? Aqueles paredões, é bonito, é lindo, mas assim, as praias não tem mais sol, né? Fica aquele paredão. A questão da sensação térmica,
também a cidade fica extremamente quente, né? Aqui a gente não tem esse problema, nós temos bairros bem mais afastados do litoral, aqui das praias, né? Mas são bairros extremamente agradáveis, onde você também vai ter vista a mar, então existe essa democratização, né? Onde todo mundo tem essa questão de vista a mar. Então, assim, não tem o que se falar, sabe, Pedro? Eu estive, acho que há uma semana ou 15 dias, em uma palestra de Gustavo Zanotto. Sim. E ele trouxe a informação de que o mercado de João Pessoa é o segundo mais promissor do país. Qual o primeiro? São Paulo. Sim. Que São Paulo, acho que não é que está desenvolvendo. São Paulo dificilmente vai ser ultrapassado, né? Com certeza. Por ser a maior cidade do país, enfim, todos esses pontos. Mas João Pessoa, há poucos anos, Diego, era a quinta. Há poucos anos, tipo 5 anos também, era a quinta cidade. Então olha o salto que a gente já deu. Aí já passou de todas as capitais do Nordeste, aí já passou de cidades de Santa Catarina, aí já passou, enfim. Isso mostra novamente a força desse mercado onde a gente está inserido, de certo modo. Com certeza. Mas falando de São Paulo, inclusive, você transcendeu, né, as barreiras da cidade de João Pessoa, os limites, e está com uma relação bem interessante com a empresa lá, a Vitacom. Isso. Que eu sei que é uma das empresas mais disruptivas que a gente tem no mercado imobiliário. Inclusive, tem a House, né, também, que é um braço de administração, que está aqui em João Pessoa também, alguns empreendimentos. Conta aí pra gente um pouco dessa tua relação, como surgiu esse interesse. Então, Pedro, na verdade, para mim, eu digo que o ano de 2022 foi um ano muito atípico, né? Surgiram várias situações no qual eu fui pego muito de surpresa, né? Uma delas foi ser chamado para palestra, como você falou, né? Para falar um pouco sobre a minha carreira, enfim. E o segundo convite se deu exatamente para ser um parceiro oficial da Vitacom, né? Eu sempre ia a São Paulo, né? Nós vamos sempre a São Paulo, Sim. cursos, palestras, enfim. E eu sempre fui um admirador muito grande, né, daquela empresa, exatamente por ter esse DNA no qual eu me adequo muito, né, dos compactos. Fora que a Vitacom, ela é uma empresa onde quem trabalha lá não quer sair de lá. Então eu entendia que realmente tinha algo muito diferente ali também. E como realmente eu entendo que Deus faz tudo no tempo certo, esse ano eu fui convidado para participar de uma imersão. Acho que você conhece muito bem o Igor, né? Sim, demais. Igor, inclusive você está devendo um episódio aqui pra gente. Olha aí, Igor, venha logo, viu? Igor me convidou para participar de uma imersão em abril desse ano, março ou abril, não me recordo muito bem. E para mim foi uma virada de chave muito grande na minha vida, porque foi onde eu conheci vários outras empresas grandes, né, como iFood. Fora do mercado. Fora também. do mercado, né? E teve uma das imersões que foi exatamente dentro da House, né? E conhecer o Alexandre, você que sabe, o Alexandre é um cara extremamente fora da curva. Ele pensa 1000 anos à frente, né? E aí, na verdade, não foi sobre a Vitacom, eles falaram um pouco da Vitacom, mas mais voltado para a House, que hoje é um braço dentro da Vitacom. Mas naquele momento, como eu sou muito ousado, a gerente da Vitacom, né, que é uma pessoa extraordinária, a Ellen, estava lá. E aí ela me conheceu, nós conversamos muito. Eu falei para ela o que era a minha atuação aqui em João Pessoa. E imediatamente ela pegou o meu contato e disse assim: Diego, uma pessoa vai entrar em contato com você porque a gente necessita que você seja o nosso parceiro. E aí eu fiquei em estado de choque, porque era um sonho, era uma coisa inatingível, né? Porque eu entendia que a Vitacom era uma empresa extremamente elevada, né? Mas foi muito bacana. E aí no outro dia eu já estava de volta a João Pessoa e o supervisor me ligou, né? E nós conversamos muito. Ele queria que eu fosse para uma reunião lá, mas infelizmente não tinha como. Mas marcamos uma chamada de vídeo e eles imediatamente entenderam que realmente queriam que eu fosse parceiro deles. E aí como foi que realmente eu fui até a Vitacom, né? E conhecer o que realmente é a Vitacom. Eles também, eu já sou uma pessoa que eu digo que chamado para esse tipo de programa, né? Eles têm um programa também onde eles convidam corretores do Brasil inteiro escolhidos
para serem os seus parceiros. Porque a Vitacom, como a gente sabe, como nós já vimos falando aqui, sem parceiros nós não somos nada, né? E eles querem expandir realmente os investidores para o Brasil inteiro, né? E aí eu fui convidado para participar dessa imersão de 3 dias, não me recordo, e foi sensacional, né? Além de conhecer o que é a Vitacom, como funciona a Vitacom, Pedro, eles não têm problemas. Todas as dores deles são realmente solucionadas. Como eles já estão há 11 anos no mercado, eles já entenderam qual é o perfil, qual é o público, qual é o tipo de estúdio que realmente é mais interessante. A questão da localização é fundamental. Era isso que eu ia falar, exatamente. Localização é fundamental, né? E o Alexandre, quando realmente instituiu a Vitacom, foi o que realmente fez ele fazer com que a Vitacom nascesse, era exatamente a questão do tempo, né? Ele queria otimizar tempo. Então, por isso que ele entendeu que seria realmente um excelente início de um novo estilo de vida. Ele que inclusive nem usa carro, né? Não usa carro. Na verdade, eu digo que São Paulo é totalmente diferente de João Pessoa, né? Mas se você reside próximo ao seu trabalho, é inviável. De carro você vai demorar mais para chegar do que a pé. Não, é inviável, né? É um custo que você... O próprio Zanotto, né? Ele falou que já faz anos que não tem carro, né? Você vai ter um custo, vai ter IPVA, vai ter a manutenção. Então isso é um custo que você realmente entende que não é interessante. E aí é uma cidade que realmente está em constante movimento, né? É uma cidade que realmente não para. Então esses empreendimentos vieram realmente para atender a esse tipo de público e a esse novo estilo de vida. E aí a Vitacom cresceu muito, né? E eles entenderam que tinha que ter realmente a questão da solução para os clientes investidores. E aí foi onde nasceu, né, a Housee, que hoje ela é um braço da Vitacom. Ela foi uma startup que nasceu dentro da Vitacom para atender a demanda exclusiva da Vitacom. Mas como houve também agora no Brasil inteiro, isso não é uma tendência só de João Pessoa, né? É no Brasil inteiro, eles começaram a expandir realmente o modelo da Housee para alguns estados, inclusive aqui em João Pessoa já temos algumas construtoras que aderiram, né? Exato. A Housee. E aí o Alexandre, ele desvinculou da Vitacom e foi ficar diretamente com a Housee. E hoje o CEO da Vitacom é o Ariel, que é o irmão dele, que é um cara sensacional. E aí nasceu, né, essa parceria. E aí eu trouxe para cá, para os meus clientes. E eu quero que fique muito claro que eu não sou uma pessoa que estou aqui para brigar com o mercado paraibano, para trazer única e exclusivamente... Até porque acho que o cliente que compra um produto desse tipo lá em São Paulo é porque ele realmente tem uma necessidade de estar lá em São Paulo, então porque ele já tem vários investimentos aqui e quer diversificar também. É algo que não veria como necessariamente uma concorrência, mas uma complementação, né, da sua atividade. Até porque, assim, hoje a gente, por exemplo, tem uma atuação em bananeiras, também tem uma atuação em patos, então o mercado se comunica de uma forma geral. Acho que, na verdade, se você pode transcender barreiras, que transcenda, que amplie seus mercados, suas possibilidades, suas fontes. E, no final das contas, é tudo relacionamento também, né, Diego? Com certeza. E, assim, o que é que acontece? O cliente que investe, por exemplo, para ter 100% de rentabilidade, ele não vai investir numa cidade, por exemplo, como João Pessoa. Por quê? Porque ele não tem interesse de uso. Ele tem interesse apenas em rentabilidade, né? E São Paulo, por si, já é uma cidade que ela vive em constante movimento o ano inteiro. Então, ele viabiliza e entende que para ele ter um índice de rentabilidade maior, né, ele vai investir numa cidade como São Paulo. E tem outro detalhe muito interessante, por exemplo, que eu percebo muito no cliente. Quem vai investir em João Pessoa, principalmente cliente de fora, uma coisa que ele não tem lá, que ele quer ter aqui, que é a vista mar. Né? Ele sempre quer ter ou vista mar ou ter essa proximidade com o mar. E um cliente que ele investe em São Paulo, por exemplo, quando você chega num hotel em São Paulo, você recebe a chave do seu apartamento. Você não vai olhar se o apartamento tem vista,
seu apartamento não tem vista. Você quer o quê? Que seu apartamento seja confortável, que você tenha uma boa cama, que você tenha uma boa ducha para tomar um banho e descansar. Isso. E que ele seja bem localizado para que quando você desça, você faça praticamente tudo a pé, ou no máximo próximo a um metrô, próximo a uma padaria, enfim, né? Isso. Então é totalmente diferente a forma de investir daqui de uma cidade litorânea, entendeu? Então a Vitacom, na verdade, hoje 100% dos produtos são voltados para investidores. Ah, mas não é que nos produtos, é tanto que hoje quando ele lança um produto, eles têm a categoria NR, que eles chamam de não residenciais, e as categorias residenciais, né? E tem uma categoria que é voltado exatamente para aquele cliente que só quer investir, colocar o dinheiro lá e não quer utilizar, que é onde a House entra com uma categoria que eles chamam flagships, né? Que é aquele empreendimento que você vai ter toda aquela estrutura, toda aquela diagramação, toda aquela, digamos, o DNA deles, né? Mesmo, né? Isso, você entra, tem aquelas cores, rosa e tal. Eles os elevadores. Os elevadores, e eles vão fazer com que vários pessoas famosas das redes sociais fiquem ali, e aí eles vão atrair realmente um público. Fizeram uma movimentação com o BBB aí. Sim, outro, né? sim. Os Big Brothers que saíam iam pra lá. Iam pra lá. Os Brothers e Sisters. E... Ó, o Pedro tá assistindo, viu, pessoal? Então... Juliette tá pra vir aí, hein? Tô brincando, tá? Quem sabe? Quem sabe? Pode vir se quiser, Juliette. Então, é uma forma que eles têm também de atrair um certo público, né? E aí vai fazer com que realmente o investidor tenha um 100% de ocupação durante todos os meses. Então é isso, sabe? Foi uma forma que eu trouxe também, porque como eu lido muito com investidor, eu quero ter uma gama de oportunidades e possibilidades para que realmente o meu cliente invista de forma certa e que ele fique satisfeito. O que eu acho que o cliente que investe em uma pessoa tem que atentar realmente busque um profissional para te assessorar nesse momento, porque se você for pegar os dados hoteleiros, né, Diego? Você vai ter uma ocupação média de 65% exatamente. Da cidade. Média, porque durante o verão, como o Diego está falando aqui, a gente tem uma taxa de 100%, Exato. praticamente. Mas tem produtos que vão ter, naturalmente, uma performance diferente de outros. Se tem uma média de 60 e poucos %, é porque um estava com 80 e o outro estava bem abaixo disso. Com certeza. Então, daí a importância de você realmente ter um consultor ao seu lado, ter uma pessoa que entenda do mercado, que tenha uma ideia de previsibilidade financeira do negócio também, né? A gente não vai te dizer, você vai ganhar tanto, mas você pode ter uma ideia, assim. Se o cara realmente é capacitado, né, Diego? Ele vai saber te passar essa informação. Tem outro ponto que a gente conversou também anteriormente. E assim você vai poder aumentar as possibilidades de ter os melhores resultados, os melhores rendimentos, enfim. Esse é um dos nossos papéis, além de psicólogo, né, Diego? Do bom consultor, bom corretor imobiliário. Tem um ponto aí também, Pedro, que é fundamental na questão dos compactos, que eu acho sensacional. É a questão da alavancagem patrimonial, certo? Por exemplo, eu tenho muitos clientes que são famílias, mas que eles não têm o ticket que eles querem, digamos, investir, a capacidade financeira deles não consegue... não consegue naquele momento. Mas eu já fiz várias vendas dessa forma. Por exemplo, você vai investir, digamos, a metade do que ele teria para esse produto que ele quer em um compacto, tá? Mas a rentabilidade dele vai ser pelo menos 2 a 3 vezes mais do que um imóvel convencional. Por quê? Porque essa categoria, ela não é long stay, ela é toda short stay, né? Então o que é que faz? Ele investe menos, tá? Muitas vezes ele pode até financiar o saldo devedor, que hoje muitas pessoas brigam ainda, isso é uma questão que a gente tem que bater muito, né? Que as pessoas, vou pagar 2, 3 vezes mais do que o valor. Mas a pessoa também tem que entender que vai haver uma valorização do bem, né? E que dependendo da taxa que ele for utilizar, se for uma saque, vai ser decrescente, né? Então, ao longo dos anos, ele vai pagar uma mensalidade muito pequena. E aí, com o valor dessa rentabilidade, ele consegue pagar
Sem desembolso, né? Sem desembolso de 100% daquele produto e ainda consegue morar em um apartamento, tá? Mesmo sendo long stay, mas num apartamento que vai atender a necessidade dele. Exatamente. Então, assim, existe uma série de possibilidades que muitas vezes, pelo cliente não procurar um profissional que vá orientar, né, não tem nem noção do que ele pode fazer com o valor que ele tem. Eu já tive alguns casos de amigos que se formaram há algum tempo, tal, começaram a trabalhar e me buscam a gente para fazer o seu primeiro investimento, até um apartamento para morar, porque vai casar, enfim. Cada situação é uma situação. E muitas vezes as pessoas vêm já pensando, Pedro, eu quero comprar um apartamento de 3 quartos, assim, fala as características, né? Aí quando ele me fala as características, vamos ver os preços, o que é que a gente tem no mercado que pode atender essa sua necessidade. E muitas vezes não condiz exatamente o que você está dizendo com a situação financeira da pessoa. Mas aí você pode fazer um investimento hoje mais barato no imóvel compacto, continua juntando aquele dinheirinho. Exatamente. E daqui a pouco, daqui a uns 2, 3 anos, você pode até usar isso como uma moeda praticamente. Com certeza. Você coloca o imóvel compacto como parte do pagamento daquele produto maior que você está querendo comprar. E muitos não enxergam dessa forma. É justamente a parte também onde entra o bom corretor de imóveis, né? Exato. Para ajudar o cliente a entender de fato sua necessidade, seu momento de vida, te ajudar a ter esse planejamento para você fazer o investimento e atingir também aquela meta, aquele objetivo. Porque é um processo, né? É, claro. Eu digo que a gente tem que realmente caminhar de acordo, claro, quem tem condições é uma outra situação. Mas é por isso que a informação é muito importante. E isso que você está falando é sensacional. E dependendo do produto que ele investiu, né, ele vai ter uma rapidez, uma liquidez muito rápida e ele vai conseguir ter esse capital para investir em um outro produto, né, que realmente vai atender a necessidade dele. Exatamente. Diego, a gente está se aproximando do final. Rapaz, quanto tempo aí, Firmino? 1h06. Rapaz, rápido demais. Foi rápido, tá vendo? Eu sabia que o papo ia ser bacana. Só reiterando, você é um cara que eu admiro demais aqui no mercado. Tenho certeza que muita gente tem um carinho e que se espelham também na sua figura, na sua história, que é muito interessante. E sei também que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Verdade. Então, muito provavelmente, em breve a gente pode ter mais um episódio aí com Diego Bessa. E a gente tá tentando montar, Diego, um formato em breve, viu, pessoal? Tipo uma mesa, assim, pra gente bater papo mesmo com mais outras pessoas, debater mercado, até questões positivas, negativas, que muitas vezes a gente tem alguns pontos para melhorar e só o senso de comunidade é que vai poder permitir isso, né? E acho que você vai concordar comigo, o mercado da gente é muito saudável nesse aspecto. Com certeza. Eu sempre digo, inclusive, eu fiz até uma live essa semana com 2 corretores de alto padrão do Rio de Janeiro, o Marlos e a Marina, que eu conheci inclusive na imersão da Vitacom, porque foi sensacional, a gente fez a conexão com corretores do Brasil inteiro, e uma grande dificuldade que eles têm lá é exatamente esse relacionamento em mercado, né? E graças a Deus, João Pessoa ela é muito atípica em relação a outras cidades do Nordeste. Né? É verdade. A gente tem essa parceria, por exemplo, eu sou autônomo, você tem imobiliária, mas nem por causa disso... Não quer dizer nada, Não quer dizer nada, muito pelo contrário, a gente está aqui para somar, para agregar, para trocar conhecimentos, informações. E isso é que faz realmente o mercado crescer, o mercado evoluir. Né? Enquanto a gente tiver esse pensamento pequeno, que nós somos concorrentes, nós não vamos para lugar nenhum. E graças a Deus, João Pessoa entendeu, né, esse recado. A gente tem realmente, é muito saudável, é muito salutar o nosso relacionamento com todos. Você também é um cara que eu admiro demais. Que isso. Pedro é um cara jovem, mas assim, que está acima do limiar que nós temos no mercado. Você sabe também que eu gosto demais de você e eu admiro demais. Fico muito contente mesmo. E o que é que você poderia dizer aí para fechar com chave de ouro para aquela pessoa que está entrando no mercado agora ou para aquela pessoa que está batendo de cara assim naquela barreira, que tinha uma expectativa no mercado, mas que ao mesmo tempo quer continuar? O que é que você pode dizer para essas pessoas aí? Pessoal, é o seguinte, isso é uma pergunta que ocorre muito, né, comigo. Não vou dizer a você várias vezes, Pedro, eu já pensei em desistir, né, porque não é fácil. Não. Eu digo que principalmente com o passar do tempo, nós temos vários tipos de clientes que colocam você para cima, clientes que realmente colocam você para baixo.
Mas ao mesmo tempo, quando a gente faz o que a gente ama, né? E quando a gente entende qual é o seu propósito, né? O meu propósito é realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E eu entendi isso. E quando eu entendi isso, eu realmente não quero jamais deixar de ser corretor de imóveis. Eu não estou aqui apenas de passagem, passagem e pensando nos meus honorários. Ah, claro, não vou ser hipócrita, né? Eu realizei muitos sonhos através da minha profissão. É uma profissão linda, é uma profissão que quando a gente vê o brilho nos olhos das pessoas, né? Porque a gente transformou a vida de uma pessoa através de um lar, através de um investimento, seja lá o que for. Isso. Então, o que é que eu digo às pessoas? Tenham paciência, né? Não desistam. Quando pensar em desistir, tente novamente. Deu errado, tente novamente até dar certo. Agora, você tem que amar o que você faz. Se você não amar o que você faz e não gostar de pessoas, desiste e vá procurar outra profissão. E buscar a profissionalização, né? Não tem um caminho. Sempre. Estudar sempre, entendeu? A gente nunca sabe tudo, né? Exato. Se souber tudo, tá errado. Tá errado. Tá totalmente errado, né? A gente tem que se profissionalizar, tem que investir. Quantas pessoas me disseram, Diego, tu vai para São Paulo gastar uma fortuna? Eu não estou gastando, eu estou investindo. Enquanto vocês tiverem essa mentalidade de achar que isso é gasto, vocês nunca vão perdurar, vocês sempre vão continuar na mesmice. Isso. Entendeu? Então eu acho que é isso que faz a diferença. É você realmente investir, gostar, amar. É um conjunto de coisas, sabe, Pedro? Perfeito. Mas é uma profissão que eu sou apaixonado, não sei fazer outra coisa, não quero fazer outra coisa. E realmente, assim, o que é que eu digo? Insistam, persistam, estudem, vão em frente, deu errado, tente de novo, até dar certo. Perfeito, Diego. E suas redes sociais, né, para o pessoal te encontrar aí, quem por acaso não te conhece. Pessoal, então, meu Instagram, né, @corretordiegoBessa. Lá eu falo um pouco do mercado, de conteúdos, coloco produtos também, meu lifestyle. Quem quiser falar comigo também pode me chamar lá, tá? Eu sempre estou disponível, me chama no direct e será uma satisfação enorme atender todos vocês. Perfeito. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Se você gostou, já curte, compartilha com aquele seu amigo que também vai gostar demais. E não deixa de se inscrever aí no canal para acompanhar todos os outros papos, tá? Valeu e até a próxima. Até a próxima.